Os 5 inimigos invisíveis da alta performance. O que está atrapalhando você de alcançar a alta performance, de ser mais produtivo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos para mais uma aula, nessa sequência de aulas que estamos fazendo aqui no Instituto Além do Conhecimento, para que você seja mais produtivo, tenha gestão do tempo, foco, seja mais disciplinado e, claro, melhore os seus resultados, melhore o seu desempenho, alcance a alta performance. Mas vamos deixar de blá, blá, blá e vamos começar. Vamos para mais uma aula. Bom, meu nome é Cristiano Brandão, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Toda terça-feira, às 20 horas, temos aula ao vivo. E se você quer interagir comigo, e se você quer conversar comigo, para que você consiga tirar suas dúvidas durante o assunto que a gente vai estar explorando aqui toda terça-feira, cada terça uma aula diferente, você precisa estar na nossa comunidade. Se você não está na nossa comunidade, aqui embaixo está o link, você clica, vai para a nossa comunidade, comunidade fechada, ninguém vai ficar falando nada, ninguém vai ter o seu contato, porque não é um grupo, é uma comunidade, e lá a gente vai compartilhar conteúdos, os PDFs, e-books, áudios e o link das aulas para você participar. Quem está aqui agora com a gente, para quem está ao vivo, para quem está assistindo depois, eu estou esperando vocês. Para quem está ao vivo, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Quando eu estiver olhando para cá, é sempre porque eu estou olhando para o meu espelho. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, para o espelho que é o retorno, né, da nossa gravação aqui. Boa noite, boa noite. Eita, coisa boa ter vocês aqui. Vai compartilhando de onde vocês estão falando. E esse é um assunto muito bom, porque a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente não alcance a alta performance. Por que a gente não consegue ser tão produtivo? Por que a gente não consegue realizar tudo o que a gente se propõe a fazer? O que a gente coloca como plano, como meta? Por que a gente não consegue entregar da melhor forma? Esse é um assunto muito bom e que nós vamos falar sobre hoje. Olha isso! Gente, olha, tem gente do Brasil todo, hein? Beijo, Maceió. A orla de Maceió é uma das orlas mais bonitas do Brasil, para você que não conhece Maceió. Não é? Eu sou de Salvador, mas eu vou te dizer que a orla de Maceió é incrível. Beijo para Maceió. Bom, vamos lá. Beijo para São Paulo, Salvador, Brasília. Legal. Vamos nessa, vamos começar. Gente, os 5 inimigos invisíveis da alta performance. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Satisfação estar aqui com vocês, falando mais uma vez. E para a gente começar, a gente não poderia deixar esse primeiro inimigo, que é a procrastinação. Primeiro, a gente precisa entender o que é a procrastinação. Procrastinação, essa palavra grande que trava a língua. Eu gosto de brincar sempre que é a arte ninja de deixar para depois o que precisa ser feito. Existem várias coisas que eu poderia citar aqui, várias situações. Por que você procrastina? Mas tem duas que, para mim, são as mais fortes. Primeiro, o medo. Sim, você procrastina por medo. E aí a gente pode englobar tudo que estiver relacionado ao medo. Medo de falhar, medo de ser criticado, medo do julgamento. Se eu falar para você que existe até o medo do sucesso, eu tenho medo que isso faça tanto sucesso e eu não consiga mais gerir, eu não consiga mais ter controle, eu perco o controle. Então, esse medo no seu inconsciente faz com que você procrastine algumas coisas. Medo de não agradar os outros. Então, tudo que estiver relacionado a medo vai fazer com que você procrastine. E aqui tem algo muito forte, porque tem algo relacionado ao seu pertencimento. O medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de falhar, o medo de errar, está ligado diretamente a isso. Você não quer ser julgado. Você evita realizar aquela tarefa para que você não seja julgado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser julgado. Você fazendo ou não. Você errando ou não. Gente, presta atenção. Jesus foi julgado. Os maiores líderes, eles sempre são julgados. Nesse momento, você pode não estar achando essa aula tão interessante, pode estar me julgando. Mas eu tenho certeza que para outras pessoas, essa aula vai ser muito importante. E o que eu preciso fazer é focar na entrega do conteúdo para quem essa aula foi importante. Se para você não está sendo importante, forte beijo, um forte abraço. Fica para a próxima.
Mas se para você, você já entendeu que essa aula vai fazer a diferença para que você alcance a alta performance, então fica aí. Mas eu não posso me preocupar com aquelas pessoas que vão estar me julgando. Por conta disso, eu evito de gravar uma aula, eu evito de gravar um vídeo, eu evito de fazer uma prospecção, eu evito de tentar fazer mais vendas, eu evito de me expor. E por conta do medo, eu vou procrastinando aquela tarefa que eu precisava realizar e não estou realizando ela. Então é muito importante isso. Então a gente precisa entender por que eu estou buscando esse pertencimento, essa aprovação dos outros. Eu estou fazendo algo de errado? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Eu estou fazendo algo de errado? Eu estou enganando alguém? O que eu estou fazendo não é bom? Não. Não tem nenhum sim para nenhuma dessas perguntas. Então por que eu não devo fazer? Se o que eu estou compartilhando vai ajudar outras pessoas a serem mais produtivas, a ter mais gestão do tempo, a evitar a procrastinação. Então, isso é muito importante, gente. Então, o medo é um fator fundamental que vai fazer com que você procrastine. Então, pare agora e pense, o que eu tenho procrastinado? Eu tenho procrastinado ir para a academia? Eu tenho procrastinado melhorar a minha alimentação? Eu tenho procrastinado fazer mais prospecções para aumentar minhas vendas? Eu tenho procrastinado me lançar no mundo digital, fazer uma gravação, gravar uma aula, vender alguma coisa porque eu estou com medo de ser julgado, de que vão falar de mim? O que você está procrastinando por conta do medo? Mapeia isso para que você consiga entender e consiga ter clareza. Opa, peraí, consiga ter clareza. Clareza é o outro fator. Eu comentei com vocês. Nós temos vários fatores que vão fazer com que você procrastine, mas 2 fatores, para mim, são fundamentais. Um é o medo. Tudo que estiver relacionado ao medo vai fazer com que você procrastine. E o outro é a falta de clareza. A falta de clareza, sim, é um fator que vai fazer com que você procrastine. Às vezes você tem o desejo, mas esse desejo não está claro. Vou melhorar essa explicação para vocês. As pessoas viram para mim e falam, Cris, eu tenho uma meta de comprar um carro no valor de R$250 mil. Perfeito. Você tem clareza do que você precisa fazer para você comprar esse carro de R$250 mil? Não. Logo, você vai procrastinar o que realmente precisa ser feito porque você não tem clareza. Você não sabe se aquela tarefa ela é importante ou é urgente. Você não sabe se aquela tarefa você pode deixar para outro momento ou ela precisa ser executada naquela hora. Se a gente está falando, por exemplo, de aumentar faturamento, de aumentar vendas para que você consiga comprar esse carro, se você procrastina na hora de fazer prospecção de clientes, se você procrastina na hora de você estar ali puxando papo com os seus clientes para que você consiga levar eles para a venda, tudo vai ser atingido, tudo vai ser... toda a cadeia de venda para que você alcance o seu objetivo, ela vai ser impactada e você não vai conseguir comprar o seu carro. Então, a falta de clareza é o segundo fator mais importante da procrastinação. Vou trazer um outro exemplo para vocês. A falta de clareza, por exemplo, para você que está procrastinando fazer atividade física. Sabe o que é que falta? Falta clareza do porquê que você quer e você precisa fazer atividade física. Às vezes você está um pouco acima do peso, mas isso não muda a tua vida. Agora, quando o médico fala para você, olha, presta atenção, se você não emagrecer e se você não mudar a sua alimentação, você está prestes a desenvolver aqui uma diabetes. Olha, você vai ter aqui um problema no coração, você vai ficar com pressão alta, você vai morrer. A partir do momento que você tem clareza, se você não fizer atividade física e não melhorar a sua alimentação, você vai ter um problema, você vai e faz. Então, a falta de clareza é o que, desculpa a redundância, está faltando para que você evite a procrastinação, para que você faça o que precisa ser feito. Então, esses 2 fatores são fundamentais. Sim, perfeito. Eu vou sempre repetir a pergunta, porque quem está acompanhando a aula aqui no Zoom, e eles vão fazendo as perguntas no chat, tem a equipe que está respondendo o chat, tá?
mas eu vou vendo algumas perguntas e vou respondendo. Então, eu vou sempre refazer a pergunta, porque quem vai estar assistindo depois, vocês não conseguem ver a pergunta que o pessoal está fazendo no chat, tá? Então, a pergunta foi o seguinte: Cris, eu tenho clareza, mas mesmo assim procrastino. Marcelo, fala para mim do que você tem clareza, do que você está falando, para que a gente consiga discutir melhor sobre isso, tá? Porque às vezes você pode estar achando, sim, Marcelo, que você tem clareza, mas o que você precisa é entender a importância que aquilo vai trazer para você. Vamos lá, vamos pensar na meta SMART. Quando a gente pensa na meta SMART, que é uma ferramenta, que é um acrônimo de palavras em inglês, né? O S é de específico, então você tem que ser específico naquilo que você quer. Eu quero comprar um carro de 250 mil reais. Que carro? Uma BMW X3 branca, 2022, 2023, com banco branco e teto solar. Eu sou específico naquilo que eu quero. Não me venha trazer uma X1, eu quero uma X3. Não me venha com um carro preto, eu quero carro branco. Não me venha sem teto, eu quero com teto. Então eu tenho que ser específico na minha meta. S. Depois eu tenho o A, atingível. Essa meta que eu estou traçando para mim é atingível? Eu consigo alcançar essa meta de um carro de 250 mil reais? Com o que eu ganho, com o que eu estou juntando? Então eu preciso ter clareza, porque senão uma meta inatingível vai te desmotivar e vai fazer com que você largue aquela meta aquele propósito que você está fazendo todos os dias, aquelas tarefas que você está se propondo a fazer para alcançar a meta. Por quê? Porque ele não é atingível. Por mais que você faça esforço, não é atingível. Com o que você ganha hoje, você consegue comprar uma Ferrari? Não, então a meta não pode ser uma Ferrari. Qual é a primeira meta? A primeira meta pode ser uma X3. E a segunda meta? A segunda meta pode ser um Porsche. E a terceira, um Volvo. Vamos lá, primeira meta, uma X3. Segunda meta, um Volvo XC60. Zero. A X3 você comprou 22, 23. O Volvo você já comprou zero. E a quarta meta, uma Porsche Cayenne. E aí vamos analisar em relação ao valor que você tem com a possibilidade que você tem de compra, e não colocar uma Porsche Cayenne zero, mas com o que você ganha, você não alcança ela. E depois, sim, a Ferrari. Então, não adianta eu colocar a Ferrari como meta agora, porque eu não vou alcançar. Então, ela é atingível? Então, a primeira coisa que você tem que ver, Marcelo. Tá. Marcelo colocou aqui que ele tem clareza que ele precisa aumentar o faturamento da empresa e que ele não consegue. A empresa está flow, como ele colocou aqui, está flat, barra flat, e ele não consegue aumentar o faturamento da empresa. Certo, Marcelo? Eu vou dar esse exemplo para vocês, só finalizando aqui. Então, A de atingível. Então, depois a gente tem o quê? Mensurável. M de mensurável. Você consegue mensurar o seu progresso? Você consegue ver o que você precisa fazer, ou o que você está fazendo, ou o que você está deixando de fazer para alcançar a sua meta? Como você consegue mensurar isso? Por exemplo, Marcelo, eu já vou entrar aqui no seu exemplo aqui, tá? Você consegue mensurar o que você está fazendo para aumentar o faturamento em 30% da tua empresa? Você consegue mensurar o que você está deixando de fazer ou o que você precisa fazer e não está conseguindo? Se você consegue mensurar isso e ter clareza do que realmente precisa ser feito, você vai direcionar os seus esforços para isso. Logo, você vai evitar a procrastinação daquelas atividades que agora você tem clareza do que precisa fazer. É assim que a gente monta um plano de ação. É assim que você vai alcançar a alta performance e ser muito mais produtivo, certo? E continuando a ferramenta SMART, nós falamos do S, que é específico, A de atingível, M de mensurável, R de relevante. O quanto essa meta é relevante para você. Isso vai mudar a tua vida como? Aumentar o faturamento da tua empresa vai mudar como a tua vida e os teus resultados. Isso é muito importante você saber. Não, aumentar o faturamento da minha empresa, eu preciso porque eu vou melhorar os equipamentos aqui da empresa, eu vou melhorar a entrega para os meus clientes. Por muito tempo, eu não tinha a melhor câmera, por muito tempo eu não tinha o melhor microfone, eu não tinha a melhor luz, eu não tinha o melhor cenário. E eu sabia que aumentando o faturamento, eu ia conseguindo comprar algumas coisas para poder colocar aqui no estúdio. Então, qual a relevância que isso tem? Pode ser só um desejo. Nossa, hoje, ter uma Porsche é um sonho.
ter uma Porsche Cayenne, ter uma Porsche Macan, é um sonho. Mas qual a relevância que isso vai trazer para mim de resultado? Opa, eu vou estar inserido em outros networks, em outros ambientes, em outras mesas. Então eu tenho que ir atrás desse sonho, não só porque é um desejo, mas porque isso é relevante para aquilo que eu quero alcançar e eu quero conquistar, para as mesas que eu quero sentar, para os lugares que eu quero estar. Existe um grupo de network aqui em Alphaville, por exemplo, que eles se reúnem uma vez por mês, são vários empresários, e é impressionante como todos que chegam lá chegam com seus melhores veículos. Claro que isso às vezes você pode falar, mas isso não é tão importante. Mas para aquele ambiente, para que você, como você está se apresentando, é importante. Se eu quero estar naquelas mesas com aqueles empresários, eu tenho que entender o ritmo dessa dança. Se eu quero estar ali, se eu quero frequentar aquele ambiente, eu preciso entender a música que está tocando e eu tenho que entrar no ritmo. Então, o quanto isso é relevante para mim? O quanto participar desse network é importante e é relevante para mim? Claro, sem interferir e ferir nos meus valores. É muito importante. Tá? E por último, não menos importante, que é o T, smart, né? O T mudo, que é o tempo, temporal. Quanto tempo você precisa fazer isso para que você alcance o seu objetivo? Mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Então você precisa colocar tempo, determinar tempo para que você saiba que você fazendo isso todos os dias, depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 6 meses, você vai alcançar o seu objetivo. Depois de 1 ano, seja um objetivo de curto, médio ou longo prazo, mas você precisa ter essa clareza, você vai alcançar isso. Então é muito importante que você tenha essa clareza para que você evite a procrastinação. Então esses são os dois fatores, trazendo aqui para vocês, ficou aqui na frente, identificação dos sabotadores, aqui embaixo. Mas esses são os 2 fatores que vão fazer com que você procrastine. Então, esse é o primeiro inimigo invisível, é a procrastinação. E deixa eu falar para você, a procrastinação ela é vencida todos os dias, tá? A procrastinação nada mais é do que seu cérebro querendo te levar para sua zona de conforto, para que você não faça esforço. É muito melhor para o seu cérebro que você continue fazendo o que você está fazendo, sem fazer esforço, porque ele precisa economizar energia. Toda vez que você precisa fazer esforço, que você precisa se dedicar mais, que você precisa colocar mais energia, para ele isso é algo muito ruim. Então ele quer poupar energia, ele quer que você sobreviva, ao mesmo tempo que ele está pensando na sua sobrevivência, ele também vai te sabotar. Então, sabendo disso, não, eu preciso fazer, eu preciso ficar acordado um pouco mais, eu preciso dar um pouco mais de gás, eu preciso dar mais energia nisso, eu preciso fazer mais vezes. Vendas, venda é matemática, gente. Se você quer aumentar o faturamento, Marcelo, quantas vendas a mais você precisa fazer no mês? Então você precisa entender, se você quer aumentar o número de vendas, você precisa aumentar o número de prospecções. Se a cada 50 prospecções você consegue fazer uma venda e você está fazendo 70 prospecções no dia, desculpa, você só vai continuar fazendo uma venda. 90 prospecções no dia, desculpa, você só vai continuar fazendo uma venda. Você precisa de 100 prospecções para fazer 2 vendas e você precisa de 150 prospecções para fazer 3 vendas. Então, o que você está fazendo para você aumentar as suas vendas? E se você não está colocando energia nisso, em ter tantos nãos, tantas tentativas, tantas falhas, até conseguir fazer essas 3 vendas por dia, você não vai alcançar o seu objetivo de 3 vendas por dia, para que isso no final de uma quinzena, de 30 dias, de 90 dias ou de 6 meses, você consiga alcançar o objetivo do crescimento de faturamento, para que você melhore o que você quer melhorar, seja na tua vida pessoal ou seja dentro da tua empresa. Ficou claro isso, pessoal? Então vamos para o segundo. Qual o segundo inimigo invisível que está atrapalhando a sua alta performance? As distrações. Gente, as distrações hoje, elas são um problema porque o celular está na nossa mão o tempo todo. O tempo todo, nós estamos com o celular na palma das nossas mãos. Na palma das nossas mãos. E o que acontece? É o tempo todo chegando notificação de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Telegram, de e-mail.
Gente, eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Para não dizer que eu não tenho nenhuma notificação no meu celular, eu posso ficar com ele aqui, ele não vai apitar a notificação. Ou só vai apitar um tipo de notificação, quando sai uma venda. Quando sai uma venda, é a única notificação que está ativa no meu celular, porque é o que eu preciso ver e é o que eu preciso saber, e isso vai me motivando. WhatsApp não tem notificação. Eu falo com todos os meus clientes. Se você mandar uma mensagem para mim e eu não te responder, é porque eu estou gravando uma aula ou eu estou em uma reunião, estou atendendo outro cliente. Quando eu estiver conversando com você, eu não vou mexer no celular. Quando eu estiver gravando uma aula, eu não vou mexer no celular. Eu tenho uma hora para ver as minhas mensagens e responder as minhas mensagens. Só que eu não posso deixar que todas as notificações tirem a minha atenção. Se você for como eu, por exemplo, que qualquer coisa pode atrapalhar o seu foco e a sua atenção, as notificações estão destruindo a sua produtividade. Você sabia? Olha esse dado que eu compartilhei aqui com vocês. Você sabia que a cada tempo perdido... Vou botar aqui a canetinha. Você sabia que a cada tempo perdido... Opa! Vou botar aqui. Você sabia que a cada tempo perdido por uma distração, você leva em cerca de 23 minutos para você se recuperar e voltar a focar naquilo que você está fazendo? Em média, tá? Às vezes você pode, com 15 minutos, voltar ao teu foco que você estava tendo. Preste atenção. Aqui, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não consegue voltar para a atividade, mas você está ali focado naquela atividade. Sabe quando você está focado, fazendo um e-mail, preparando uma proposta e alguém tira a sua atenção? Para você voltar para aquele hiperfoco que você estava, você leva em média 23 minutos. Pode ser mais e pode ser menos. Mas em média, 23 minutos, olha quanto tempo você perdeu. Agora imagina quando você está ali e todo o tempo seu telefone apitando. Então tire as notificações do seu telefone. Vocês sabiam, vou trazer outro dado aqui para vocês, que é até o segundo ponto aqui que eu coloquei no slide. Ó. Seu ambiente de trabalho. Você sabia que em média, por dia, nós olhamos para 40 mil marcas? Vocês sabiam disso? Em média, por dia, nós olhamos para 40 mil marcas. Cris, o que isso tem a ver? Principalmente com o ambiente de trabalho que eu falei aqui agora. Você acorda e a sua mente está olhando para várias marcas. A marca do seu perfume, da sua pasta de dente, do seu creme hidratante que você usa, de todos os cremes da sua esposa ou do teu esposo, da marca da toalha. Todas essas marcas que você vai olhando, por exemplo, agora eu estou olhando aqui para a câmera e eu estou vendo a marca da câmera. Isso faz com que o nosso cérebro fique trabalhando o tempo todo. O tempo todo. E isso faz com que a gente se distraia. Aí é que está o marketing. Por que o marketing trabalha dessa forma? Como é que o marketing trabalha? O marketing trabalha para que você veja e gere desejo naquilo que ele está te mostrando. Às vezes ele não precisa falar nada. Ele só precisa que você veja ele. Por quê? Porque isso vai fazer com que você se distraia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você falou para você colocou como meta, essa semana eu vou melhorar a minha alimentação. Aí, sem procurar um profissional, você foi e começou a fazer sua dieta, pesquisou na internet, jogou no chat GPT e começou a sua dieta. E começou a fazer um jejum intermitente. Estou trazendo uma situação hipotética aqui, tá, gente? Começou a fazer um jejum intermitente. E aí não está acostumado ainda, não está fazendo o jejum da forma correta, a última alimentação não foi feita correta para poder você ficar 12, 14 horas fazendo o teu jejum. Quando chegou no outro dia, 10 horas da manhã, você já está morrendo de fome, deu o horário do trabalho e você está ali, não, agora eu vou comer um franguinho, comer uma salada, eu quero eliminar 2 quilos, tá? E aí quando você sai do trabalho, está aquele outdoor na frente do prédio comercial que você trabalha. Sem querer fazer propaganda. Aquele sanduíche com o molho escorrendo, com todas as camadas do sanduíche de forma belíssima, em 4K. Aquela batatinha frita com sal grosso, que você consegue ver o sal grosso, e aquela Coca-Cola, aquele refrigerante com as pedras de gelo e o copo
todo cheio de bolinhas. Sem você perceber, quando você piscar, você está na fila do fast food para comprar a promoção. Isso acontece também no teu ambiente de trabalho, na tua casa e no teu dia a dia. Então, se você não tiver um ambiente limpo, arrumado e organizado, isso vai tirar a sua atenção. Isso vai fazer com que você procrastine. Vai fazer com que você não faça aquilo que precisa ser feito. Nessa situação e nesse exemplo que eu trouxe, você procrastinou a sua alimentação, fazer uma alimentação mais saudável. E o seu subconsciente mandou para você a seguinte mensagem: é só hoje. Você merece. Você tem 12 horas sem comer. E aí você vai lá e come aquele fast food, come aquela comida que não traz nutriente nenhum, mas gera um prazer imediato por conta da gordura, do carboidrato, de tudo aquilo que você está colocando para dentro, do sal. E você procrastinou o que você tinha se proposto a fazer. Não foi tão relevante a meta que você colocou. Por que você quer eliminar esses 2 quilos? O que isso vai trazer na tua autoestima, na sua autoconfiança, na sua produtividade? Por que você quer eliminar esses 2 quilos? É para entrar numa roupa? É para... Quão relevante é essa meta para que você seja forte e resista a tudo que pode estar tentando tirar a sua atenção? As distrações, tanto de notificações, como, por exemplo, o seu ambiente. O meu ambiente precisa ser muito limpo. Muita coisa e muita informação, eu perco a atenção muito fácil. Muito fácil. No início da minha carreira, por exemplo, eu não tinha um escritório. Então, quando eu ia atender os meus clientes, normalmente eu marcava em cafeteria em shopping. Só que eu percebi que se eu sentasse na cafeteria do shopping, meu cliente estivesse aqui na minha frente e atrás do meu cliente fosse um corredor, todas as pessoas que estivessem passando tiravam a minha atenção. Se a pessoa passasse, então, olhando para a mesa, eu conversando com o meu cliente, eu olhava para ver se era alguém conhecido. Então, tirava muito a minha atenção. O que foi que eu precisei fazer? Depois que eu entendi isso, que eu percebi isso, eu comecei a me posicionar de frente para a parede. Eu deixava meu cliente de frente para o corredor, por exemplo, e eu sentava de frente para a parede. Cris, mas e aí? E se ele se distraísse? Eu tinha que estar com foco no que eu ia entregar para ele. Se eu percebesse que ele estava se distraindo, eu trazia ele de volta. Mas eu precisava arranjar uma alternativa para que eu mantesse o foco. Vamos lá? Eu falei no início da aula que se você entendesse esses sabotadores, você ia ser mais focado e mais disciplinado. É o que muita gente quer hoje. Cris, como eu posso ser mais disciplinado? Olha, tá? Essa pergunta está exatamente aqui agora, no chat. Cris, isso vai me fazer muito mais disciplinado? Claro. Claro, é assim que você vai ter mais disciplina. Como eu tenho mais disciplina, sabendo o que eu preciso fazer, tendo clareza do que aquilo vai me trazer de retorno e mapeando e colocando que aquela tarefa precisa ser feita todos os dias. Isso faz com que eu seja disciplinado. Isso faz com que eu não procrastine. É assim que a gente faz. E aí é justamente o terceiro ponto. Olha o terceiro ponto aqui. Falta de rotina. Se eu não tenho rotina, se a sua rotina não é estruturada, se você não sabe o que você precisa fazer, você vai procrastinar. É o que vai acontecendo. É aquele momento que você ainda não criou o hábito de você para você fazer aquela atividade. Quando você cria o hábito de fazer aquela atividade, de estar sempre fazendo aquela tarefa, quando você deixa de fazer, você estranha. Está faltando alguma coisa. Eu bebo água todo dia em jejum. Eu não bebi água hoje. É porque eu faço minha oração assim que eu acordo. Eu não fiz oração hoje. Se tornou uma rotina, um hábito. Então você precisa transformar essas tarefas em um hábito. Você vai ser muito mais disciplinado com isso. E o terceiro inimigo para que você não alcance a alta performance é a falta de direção. Sim, falta de direção. No meu livro, eu já falei e trago e destaco muito isso. A última frase do meu livro é essa: direção é mais importante do que velocidade. Você precisa entender isso. Para onde você está indo, o que você está fazendo. Por que eu estou gravando essas aulas? Por que eu saí de um emprego que me dava um salário incrível para empreender? O que eu estou fazendo agora e para onde isso vai me levar? É a direção, gente. O que eu faço hoje
vai ser o resultado que eu tenho lá na frente. O que você está fazendo hoje, se hoje você está assistindo essa aula, é para que você vá melhorar fazendo o quê? O que isso vai fazer com que você melhore lá na frente? Então, a direção é muito mais importante. Não vai adiantar você ficar correndo, fazendo 1000 coisas. O que você precisa fazer é entender qual a direção que você está indo. O que você precisa entender é, eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Às vezes eu vou dar uma volta maior, mas eu vou chegar onde eu quero. Se eu continuar por aqui, eu vou ficar patinando, 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 e eu acho que vai ser mais difícil de eu chegar. Então eu vou dar uma volta maior. Eu preciso entender isso. Direção, falta de direção. Será que o que você está fazendo... Vamos lá, Marcelo. Vou trazer de novo aqui para o exemplo que você perguntou. Será que o que você está fazendo, o que você se propôs a fazer, é o que realmente vai aumentar o faturamento da tua empresa? Será que você aumentar o número de prospecções é o que vai aumentar o faturamento da tua empresa? Peraí, Cris, agora eu fiquei confuso. Aumentar o número de prospecções, vai aumentar o número de vendas, que eu vou aumentar, sim, o faturamento da minha empresa. Mas será que você precisa aumentar o número de prospecções ou você só precisa aumentar o ticket do que você já está ofertando? Será que você precisa aumentar o número de prospecções ou você precisa fazer com que os seus clientes recomprem de você? Será que você precisa aumentar o número de prospecções ou você precisa fazer com que mais clientes cheguem até você sem que você precise estar fazendo prospecções para eles? Tudo isso precisa estar muito bem claro, isso é a direção. Se eu não sei, eu vou ficar fazendo prospecção, prospecção, prospecção. Esse é o caminho mais longo, mas é a única coisa que eu estou olhando aqui. E às vezes eu preciso gerar mais conteúdo, atrair mais atenção das pessoas, ou fazer com que meu cliente invista mais no que eu ofereço, ou recompre mais de mim. Se eu consigo colocar isso em prática, eu posso aumentar o faturamento da minha empresa. Se eu vendo 100 produtos de R$100, meu faturamento é de 10 mil. Mas se eu vendo 2 produtos de 10 mil reais, meu faturamento é de 20 mil. Matemática simples e clara. O que dá mais trabalho? Vender 100 ou vender 2? Para eu vender 100 produtos de R$100, eu preciso fazer aí umas 2.000 prospecções. Para eu vender 2 produtos de 10 mil, dependendo da minha base, do meu posicionamento, às vezes eu só preciso falar com 20 pessoas. Então, qual a direção que você está indo e está colocando esforço para que você tenha esses resultados? É isso que você precisa entender. É a direção. A falta de direção vai fazer com que você procrastine. Vai fazer com que você não olhe para o que você precisava olhar, porque, na verdade, você está focado em outro caminho, em outra atividade. Isso vai fazer com que você procrastine. E, mais uma vez, a gente volta lá para o início. O que é isso? Falta de clareza. A falta de clareza vai fazer com que você procrastine. Então, esse é o nosso terceiro inimigo invisível, falta de direção. Aí eu coloquei outras coisas aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que são muito importantes também. Então, nós temos aqui, por exemplo, vou colocar aqui a canetinha para vocês. Dispersão mental, que é quando você não tem foco naquilo que você precisa fazer. Você tem aqui, dificuldade em priorizar as tarefas. Por que você tem dificuldade de priorizar as tarefas? Porque você não sabe qual direção você está indo. Né? Perda de motivação. Isso aqui, para mim, gente, eu tenho um conceito, é meu esse, tá? Isso é meu. Eu tenho um conceito relacionado à motivação. Pare de ficar tentando encontrar motivação. Você precisa encontrar progresso, você precisa olhar para o progresso. Progresso é igual a motivação. Quanto mais progresso você tem, mais motivado você fica. Quanto menos progresso você consegue ver, mais você vai se desmotivando e muito mais fácil de você desistir, de você abandonar aquilo que você estava querendo conquistar. Então, não busque motivação. Busque o progresso, busque visualizar e ter clareza do seu progresso. Lembra da ferramenta Smart?
Como você pode mensurar o teu progresso, o que você está fazendo? Se você vê que você está evoluindo todos os dias, você se mantém motivado para continuar e ser disciplinado naquilo que você está fazendo. Eu vou trazer um exemplo para vocês muito comum. O que é que acontece na maioria das pessoas que fazem atividade física? Elas entram na academia, atividade física, ou qualquer outra atividade física, tá? Vai começar a pedalar, vai começar a caminhar, vai andar de patins, enfim, beach tênis. Você leva um tempo para que você comece a ver resultado. Na sua primeira aula de beach tênis, você até foi legal, mas sua evolução é muito pouca. Do início da primeira aula para o final da primeira aula. Na musculação, nossa, você precisa de 2, 3, 4 meses para que você veja o primeiro progresso. Quando você não vê progresso, você se desanima. Mas depois, quando você começa a ver progresso, o que acontece? Você não quer parar. Você quer continuar, você não quer nem deixar de ir um dia. Quantas vezes eu já vi isso? Quando a pessoa começa a ter resultado na musculação, ela não quer faltar, ela não quer dar dia de descanso. Sábado e domingo ela quer ir. Quem começa a correr e começa a aumentar as distâncias, começa a emagrecer, começa a tonificar os membros inferiores, ele quer correr todo dia, ele quer fazer aquilo todos os dias. Ele não quer faltar. Por quê? Porque ele viu progresso. Ele entendeu o benefício daquilo, ele tem clareza, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele está fazendo. Então, tudo isso faz com que ele evite a procrastinação. E o quarto inimigo? Gente, olha, esse aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque esse aqui, ele é muito silencioso. Não que os outros não sejam, né? Mas as nossas crenças, a nossa escassez, a nossa crença de merecimento, ela é um sabotador que a gente precisa ter atenção. Às vezes você se maltrata tanto por uma crença que foi criada. Crença é tudo aquilo que você viu, ouviu ou sentiu, a maioria delas na sua primeira fase da infância, tá? Dos 4 aos 12 anos, depois na sua pré-adolescência e adolescência, e até hoje na vida adulta nós criamos crenças, por repetição ou por forte impacto emocional. Mas a maioria delas na primeira fase da infância. E em algum momento na sua fase da infância, você viu, ouviu ou sentiu alguma coisa com você ou com outras pessoas que isso gerou uma verdade absoluta na sua mente. Então, para algumas pessoas que ouviram por muito tempo que dinheiro não dá em árvore, que o rico não vai para o céu, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que dinheiro é sujo, que é mais fácil camelo entrar no reino, no buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tudo isso faz com que você alimente uma crença que foi sendo criada para você ganhar dinheiro, para você fazer dinheiro, porque a gente faz dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é criança, a gente faz dinheiro, a gente trabalha e faz o dinheiro vem para a gente, em troca daquilo que você está fazendo. Então, essas crenças, elas fazem com que você se sabote, elas fazem com que você procrastine. Ah, eu não tenho o dom da oratória, é por isso que eu não gravo vídeos. Eu não sei falar bem, eu sou tímido, eu sou desligado. Você ouviu isso? Gente, eu ouvi a minha infância, a minha adolescência toda. Eu era desligado, que eu não tinha atenção, que eu era esquecido, e por muito tempo eu aceitei isso. Ah, esqueci. Eu sou esquecido mesmo. Não, eu não sou esquecido. Eu dou foco porque é importante para mim. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, tá? Mas eu vou trazer para vocês, para mim, o TDAH, né, o déficit de atenção, ele tá errado. Desculpa. É o meu ponto de vista, tá? O TDAH, ele, na verdade, ele tem hiperfoco em algumas coisas. Então, eu tenho um hiperfoco em uma coisa e se outra coisa está aqui, eu consigo dar foco aqui e eu já esqueci essa aqui. Eu não fico preso nessa aqui. E eu consigo fazer isso de forma muito rápida. Sim, eu tenho TDAH. Sim, eu precisei aprender a trabalhar isso. Sim, eu precisei desenvolver habilidades para que eu conseguisse potencializar o meu foco. Hoje, eu sou uma pessoa que se eu começo a fazer uma coisa, eu não consigo parar antes de eu terminar aquilo. Isso me dá uma agonia muito grande. Eu parar uma atividade que eu não finalizei. Aquilo fica na minha cabeça o tempo todo. Eu preciso finalizar aquela tarefa.
ou entender que dentro do meu planejamento eu iniciei ela porque depois eu vou retornar, amanhã eu vou continuar, mas eu preciso ter esse planejamento. Se eu comecei e simplesmente parei, que se eu estou fazendo uma coisa, e Sabrina me pede para fazer outra, e amor, eu preciso terminar isso aqui, não, 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 isso aqui é urgente, aquilo me deixa louco, porque eu preciso ir para outra tarefa, eu não vou voltar para, eu preciso entregar essa tarefa, eu não vou voltar depois, então aquilo me incomoda muito. Então, na verdade, nós temos hiperfoco, nós temos hiperatenção, só que no que faz a diferença para a gente, no que é importante para a gente. Então, só trazendo essa clareza para vocês, do meu ponto de vista, que essa crença pode estar te limitando, por exemplo, de gravar um vídeo, de se expor na internet, fazer uma palestra, gravar uma aula que você ouviu em algum momento. Essa crença foi formada, foi fixada, e você tem essa crença limitante que hoje você não consegue gravar aula. Todo mundo pode gravar aula, todo mundo pode gravar vídeo, todo mundo pode estar na internet. Só basta potencializar essa habilidade. Eu era uma criança tímida. Eu era um adolescente muito. Eu sempre dou esse exemplo. Em aniversário, eu pedia para meu irmão ir na mesa de doces pegar doce para mim, porque eu tinha tanta vergonha, porque eu achava que estava todo mundo me olhando e ir na mesa de doce pegar doce. E aos 18 anos eu comecei a dar aula. Eu fui desenvolvendo a habilidade e a competência de comunicação e a habilidade e a competência de começar a dar aulas. E hoje dar aula para mim é muito fácil, é muito simples. Lógico, eu fico nervoso? Claro. Lógico, quando eu digo que é fácil, é porque eu já desenvolvi ferramentas, habilidades que eu consigo desenvolver de forma mais prática. Sim. E você pode fazer isso também. Qualquer pessoa pode treinar e desenvolver essas habilidades e essas competências. Qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer idade. Certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas crenças limitantes vão sabotar a gente o tempo todo. O tempo todo. Foi tudo que você viu, ouviu ou sentiu de forma direta ou indireta. Ou que aconteceu com você, ou que você viu acontecendo com outras pessoas. Vou te dar outro exemplo. Na escola, você viu que um coleguinha seu levantou a mão para fazer a pergunta para a professora. E aquela pergunta que ele fez, que para ele era uma dúvida, foi motivo de piada e risada para a sala toda. Todo mundo riu dele. E você viu aquilo e na sua mente foi registrado: eu não vou fazer pergunta porque eu não quero passar pelo que ele passou. E até hoje você não consegue tirar uma dúvida sua na aula. Você prefere não fazer a pergunta e ficar com a dúvida, medo do julgamento. Lembra? Medo do julgamento, medo de ser julgado, do que tirar a sua dúvida, você conseguir ter mais clareza daquele assunto, daquilo que você estava ali se propondo a aprender. Isso é muito sério. E a escassez? A escassez do não merecimento. A escassez de, não, eu vou comprar um celularzinho mais barato. Ah, eu não mereço. Ah, o Cristiano estava dando o exemplo da Porsche Cayenne, ou da Porsche Macan, ou da BMW X3. Não, eu só preciso de um carro que me leve de um lado para o outro, que me locomova do ponto A para o ponto B. Eu só preciso que ele... Tem um momento na sua vida que você sim vai precisar de um carro só para sua locomoção. Mas depois você precisa de segurança, você precisa de conforto, você precisa de comodidade, você precisa de tecnologia para te ajudar. Você quer... Meu primeiro carro foi um Bugre, gente. Comprei um Bugre com 18 anos de idade, foi o meu primeiro carro. Aquele meme, né? Tecnologia! Qual a tecnologia que tinha um Bugre? Nenhuma. Nenhuma. Mas hoje, o meu carro, o carro que eu tenho, ele tem todos os opcionais que você imaginar, meu carro tem. Não tem um opcional que meu carro não tenha. Todos os opcionais, é impressionante. O que isso me traz de conforto? Eu posso ter um GPS na tela, uma tela gigante que eu tenho dentro do carro, com conexão Bluetooth do meu celular. Eu posso atender o meu celular por Bluetooth sem atrapalhar o meu GPS, nem a qualidade, nem a minha visão. Eu tenho autonomia do carro, eu tenho controle a calibragem dos pneus, tudo que eu quiser, eu tenho no meu carro. Isso me dá uma comodidade para eu saber. Se tiver alguma coisa errada, aparece um sinal na tela do carro. Eu sei que o carro está precisando fazer revisão, ou tem alguma coisa errada na parte elétrica, e aí eu levo na concessionária.
Merecimento. Como está o seu nível de merecimento para você conquistar o que você quer conquistar? Isso é muito importante, isso vai fazer com que você se sabote e procrastine. E agora vamos para o nosso último inimigo. E aqui a gente podia ficar falando várias coisas, tá? Tanto em relação à escassez, quanto em relação às suas crenças limitantes. Crença de você poder ganhar mais, crença de você estar em algum lugar, crença de você sentar em algumas mesas. Em relação a tudo. E o quinto inimigo, não menos importante, pelo contrário, quando eu fui selecionando aqui, eu fui colocando todos os pontos que eu acho que mais acontece com as pessoas, é a síndrome do projeto brilhante. Essa aqui é maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente tem ideias brilhantes todos os dias. Eu não sei você, mas eu tenho ideias brilhantes todos os dias. Sabe aquele momento que você está em casa sem fazer nada e você tem, pum, uma ideia. E é a ideia que vai mudar o mundo, é a ideia que vai salvar o mundo. É uma ideia brilhante. Só que essa ideia brilhante faz com que você se desmotive pela meta que você estava se propondo a alcançar. E por que isso acontece? Esse sabotador é porque o seu cérebro está buscando sempre motivação na liberação de hormônios de prazer. Quando você tem uma grande ideia, você projeta o que você quer e isso te dá motivação. Você sente prazer em falar aquilo. Não, eu tive uma ideia, porque se a gente fizer isso, isso vai te dando, isso vai te deixando excitado. Vai te deixando excitado, essa é a palavra. Porque você vai vendo o que pode ser feito, isso vai te motivando. Quando o que você está fazendo, imagina, você está naquele momento de dificuldade. Se você está num momento de dificuldade e ao mesmo tempo você tem a síndrome do projeto brilhante, tendo ideia toda semana, você já esquece. Não, peraí, deixa eu esquecer isso aqui e deixa eu pensar nisso aqui agora, porque isso aqui agora vai dar certo. E é aquela pessoa que todo mês começa um projeto diferente, mas não consegue concluir nenhum. Quem conhece alguém assim? Nossa, eu conheço muita gente assim. Muita gente assim. Sabe aquela pessoa que às vezes você já até perdeu, aquela pessoa já perdeu a credibilidade com você. Porque de 2 em 2 meses ela vem com a ideia nova. De 2 em 2 meses ela tem a ideia brilhante que vai deixar ela milionária e vai mudar a vida dela. Só que não. Porque, na verdade, o que ela está buscando, o que a mente dela está buscando ali, é só um prazer momentâneo que está sendo projetado na ideia brilhante que ela está tendo. Só que ela não tem resistência, ela não tem musculatura para aguentar a pressão, para superar as dificuldades e entender que para ela conseguir, ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por desafios. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar superar desafios e dificuldades. Para qualquer projeto que você faça, seja ele no digital, seja ele físico, seja ele no empreendedorismo, seja ele no crescimento da empresa, se você está como funcionário, qualquer coisa. Só que isso vai te sabotar, porque todo dia você vai ter uma ideia brilhante. Todo dia você vai ter. E deixa eu te falar, essa ideia brilhante, ela realmente é brilhante. Realmente ela é brilhante. Só que você precisa entender que nem toda ideia brilhante é para você. Eu já tive ideias brilhantes que não eram para mim. Eu tive a ideia brilhante e eu falei para a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, atemporal, porque eu não sei quando é que você... Para quem está assistindo aqui, eu estou vendo que o pessoal do suporte já está respondendo vocês, tá, gente? Senão a gente fica muito tempo aqui. Depois eu respondo todos vocês lá na comunidade. Mas atemporal para quem for assistir depois, para quem está assistindo aqui ao vivo, na terça-feira de noite. Hoje é dia 27, tá? Mas para quem for assistir depois. Eu tive uma reunião hoje com um cliente. Hoje, com um cliente, dia 27, terça-feira. 27 de maio. E eu levei uma grande ideia para ele, que eu tive, mas que é para ele. Claro, eu que vou montar essa ideia para ele, ele vai me contratar como mentor e como estrategista, e eu vou montar essa ideia para ele. Mas essa ideia não é para mim. É sim uma grande ideia, mas essa grande ideia não é para mim. Então, quando eu identifiquei isso, eu chamei ele e falei, eu preciso fazer uma reunião com você. Ele já era meu cliente. E eu mandei um recado para ele e falei, cara, eu tenho uma reunião, eu queria fazer uma reunião com você.
E aí eu falei para ele, eu tive uma ideia assim, 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 o que é que você acha? Ele, cara, que top. Velho, isso aqui vai ser incrível. Como é que a gente pode fazer isso? Eu fiz, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te instruir e você vai executar. Eu não quero sociedade. Você vai me contratar para eu gerir e montar esse negócio e essa estratégia para você. Isso é seu. Quanto você vai faturar, e que você vai faturar muito, não me importa. Você vai me pagar o valor da minha consultoria e da minha mentoria. 6 meses. Topa? Aí ele topo. Pronto. Fechamos o contrato ontem. Era uma ideia brilhante. Não era para mim. A gente tem que ter muito cuidado para isso. Nem toda oportunidade que é boa para a gente. Isso vai fazer a diferença, isso vai fazer com que você procrastine. E você realmente precisa fazer. Eu precisava gravar essa aula. Toda terça-feira, às 20 horas, eu vou gravar a aula. Eu preciso preparar o contrato para mandar para ele. Mas a reunião que eu tive com ele mais cedo, eu falei para ele que eu mandaria até quarta-feira à noite. Então eu posso mandar isso amanhã. Entende? Se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse clareza, se eu não tivesse me programado, se eu não soubesse a direção do que eu tenho que fazer, se eu não tivesse uma rotina, eu poderia agora estar me embolando para tentar fazer o contrato, para enviar para ele, mas já estava na hora de eu gravar a aula. Então, a síndrome do projeto brilhante é o quinto inimigo que vai fazer com que você não alcance a alta performance, com que você não seja produtivo, para que você perca o foco, para que você não alcance os seus resultados. Então, quando a gente entende isso, quando a gente... eu coloquei aqui, ó, alguns pontos. Olha que legal. Vou trazer aqui para vocês. Ó, primeira coisa que a gente precisa ter cuidado, ego versus cliente. Quando a necessidade de impressionar supera a de atender às demandas do cliente. Isso vai fazer com que a síndrome do projeto brilhante também chegue. A sua ideia e o seu projeto é tão bom, tão bom, tão bom, que aí você quer passar mais da sua ideia para o cliente do que, na verdade, é resolver o problema do cliente. O cliente não quer saber. Eu não vendo, por exemplo, eu vou para uma empresa fechar um negócio com a empresa, eu não vou falar para ela que não, porque eu tenho uma formação em internacional, em executive coach, em leader coach, em PNL, em hipnose clínica. Eu não vou ficar falando isso para ele. Eu vou mostrar para ele que com a consultoria e com o acompanhamento que a gente vai fazer com os líderes, eles vão melhorar em 30% a 45% nos 3 primeiros meses a produtividade deles. Isso vai fazer com que eles rendam mais no trabalho, aumentando o resultado e o faturamento da empresa. Acabou. O que eu vou fazer é completamente diferente. Agora, se eu fico querendo falar para ele que o curso que eu fiz é simplesmente maravilhoso e o meu projeto que eu vou entregar é o melhor de todos, o que eu vendi para ele? É quando o meu ego, está querendo falar muito mais alto do que a importância do cliente ali, certo? E depois, perfeccionismo paralisante. É aquela pessoa que sempre quer fazer um pouquinho a mais, nunca entrega. E o perfeccionismo, ele é importante. Peraí, agora, vamos lá. Para com isso de... Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Ser perfeccionista não é um defeito. Não entregar é um defeito. Não entregar porque você quer sempre entregar da melhor forma é um defeito. Ser perfeccionista é positivo. Ser perfeccionista é você entender que você vai entregar sempre o seu melhor. Eu não vou entregar de qualquer jeito, eu não vou fazer uma aula de qualquer jeito. Eu vou fazer uma aula entregando o melhor que eu tenho. Mas eu não vou deixar de gravar uma aula, por exemplo, se eu não tivesse esse microfone. Eu não vou deixar de gravar uma aula se eu não tivesse uma câmera, eu fosse gravar do meu celular, se eu não tivesse um ambiente, um estúdio. Eu ia gravar. Você tem que gravar. É isso, é essa a diferença. Então, o perfeccionismo paralisante vai fazer com que você procrastine. Não, eu vou deixar para gravar depois, porque... E deixa eu te falar, lembra que eu falei para você, a procrastinação não é uma coisa que você vence e acabou, é uma luta diária. Eu precisei vencer
esse sabotador do perfeccionismo paralisante. Sabe por quê? Porque quando a gente chegou aqui e montou esse novo estúdio, nós temos 2 câmeras aqui no estúdio. 2 câmeras 4K, com entrega incrível. E quando a gente montou o podcast, nós temos 2 câmeras. Uma câmera que pega o Rush, no caso eu ou Sabrina, e a outra câmera que pega o convidado. Só que eu queria a terceira câmera. Eu queria pegar uma câmera aberta para pegar o cenário completo e pegar as 2 pessoas. Se eu colocar uma câmera para pegar a imagem aberta, eu só vou ter uma câmera para pegar, ou só para pegar a minha Sabrina, ou só para pegar o convidado. Por conta disso, até eu comprar a terceira câmera, eu fiquei 7 meses sem gravar podcast. Você acredita? E eu trabalho com isso. Eu ensino isso. E aí chegou uma hora que eu parei e fiz assim, por que eu tô tanto tempo sem gravar podcast? Se por muito tempo eu gravei com uma câmera só. Perfeccionismo paralisante. Eu queria tanto ter as 3 câmeras, que mesmo tendo 2, e que já é uma entrega incrível, e que eu posso entregar só com uma. Mas eu tendo 2, eu esperei comprar a terceira. Isso é o perfeccionismo paralisante. Eu tenho que entregar o meu melhor, a melhor entrevista do podcast, uma imagem incrível, um áudio bacana, um ambiente top. Mas eu queria ter 3 câmeras. Entende? É isso que vai fazer com que você procrastine, com que você se sabote. E depois, foco em impressão. Eu quero impressionar. Quero mostrar o que eu tenho, eu quero mostrar o que eu faço. É o ego. Isso faz com que você procrastine. Isso faz com que você não priorize as tarefas que você precisa fazer. Eu só preciso entregar o meu trabalho. Pode olhar nas minhas redes sociais, eu não posto foto com os meus clientes. Esse é um diferencial que eu tenho, os meus clientes já entenderam isso. Eu não posto foto com o meu cliente. Eu vou encontrar o meu cliente, eu tenho um grande cliente. Eu tenho clientes que faturam milhões. Mas eu não fico fazendo postagem com eles. Eu posto fazendo um trabalho no computador. Eu posto gravando uma aula. Cris, mas isso iria te posicionar. Eu sei, mas a intenção não é que eu use a imagem dele para me promover. O mais importante é que eu entregue um trabalho incrível para ele. Se eu entregar um trabalho incrível para ele, ele vai me indicar. Se eu entregar um trabalho incrível para ele, ele vai falar de mim para outras pessoas que vão me contratar. Não é à toa que hoje 98% dos meus clientes vêm de indicação. E a rede social é o meu Media Kit. É onde essas indicações vão buscar quem sou eu para poder entrar em contato. É sobre isso. Então não queira impressionar. Entenda isso. E aí o último ponto que eu coloquei aqui são os projetos sem fim. Que tem muito a ver também com a dinâmica do projeto brilhante, né? Mas o projeto brilhante, a síndrome do projeto brilhante é você ter sempre grandes ideias. O projeto sem fim é aquele que você está sempre pensando na melhora daquilo para poder realizar. E aí tem uma hora que acabou o tempo, amigo. Acabou, não tem tempo para isso. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Quando eu escrevi o meu livro, eu comecei a escrever ele na pandemia. E aí eu escrevi ele já estava todo escrito. Eu finalizei ele. Só que a síndrome do projeto brilhante, nesse projeto sem fim, eu estava sempre querendo acrescentar uma coisa. Colocava, por quê? Porque eu estava sempre estudando, eu estava sempre me desenvolvendo, então eu estava sempre querendo atualizar ele. Só que se eu atualizo ele no meu computador, ninguém viu o que eu falei primeiro. Entende? Vamos lá. Se eu lanço a edição 1 e um ano depois eu lanço a edição 2 com melhorias, você tem a oportunidade de ver a edição 1, que já é top, e depois ver a melhoria. O que é que você pode melhorar com base naquilo que já foi falado. Eu estava melhorando sem que as pessoas vissem o ponto 1. Esse é o projeto sem fim. É o tempo todo você querer melhorar para colocar aquilo em prática. E aconteceu isso comigo também. Eu estava ali, eu finalizei o livro, mas eu não entregava, eu não mandava para nenhuma editora.
O livro estava pronto. Quando eu cheguei aqui, olha, foi na pandemia, tá? Em 2021, eu passei 2021 todo escrevendo. 2021 eu finalizei ele. 2022, eu fiquei 2022 todo no projeto sem fim, melhorando ele. E 2023, quando eu mudei aqui para Alphaville, uma das nossas primeiras reuniões aqui foi com os proprietários da editora Chave Mestra. Beijo para Raquel e para Rogério, nossos parceiros. E a gente estava em uma reunião, Sabrina virou para Rogério e fez assim: Rogério, Cris tem um livro pronto. Tá pronto, tá finalizado o livro. E na reunião eu ainda falei assim: não, eu ainda quero colocar umas coisas nele. Aí Rogério virou para mim e fez assim: cara, posso dar uma olhada? Ele tem experiência, ele é dono de uma editora. Posso dar uma olhada no livro? Eu fiz, claro. Salvei ele em PDF e mandei para Rogério. Uma semana e meia depois, ele me mandou em caixa alto. Meu amigo, seu livro está incrível, está pronto e finalizado. Não sei como você vai fazer, mas vou mandar imprimir. Já mandei imprimir. E foi assim que meu livro ficou pronto. Na verdade, ele já estava pronto. E eu estava sempre pensando no que é que eu posso melhorar. Sabe quando é que eu vou melhorar? Agora. Eu lancei ele em maio de 23. Ou seja, tem 1 ano e meio que eu lancei ele. Agora eu falei para Sabrina, eu vou começar a escrever a segunda edição. Porque já tem muita coisa que eu já acrescentaria, muitas ferramentas que eu já faria de outra forma. O livro é um plano de ação, né? É uma mentoria, eu tirei da minha mentoria, é o passo a passo para você alcançar a alta performance. Então agora eu vou começar a escrever a segunda edição. Vou melhorar ele. Não sei se vai com o mesmo título, mas ele vai ser o primeiro livro melhorado. Então, eu vou começar agora no segundo semestre, coloquei isso como meta para mim, segundo semestre de 2025, não sei para quando você vai estar assistindo, pode ser que você, quando estiver assistindo esse vídeo, já até lancei o outro livro, mas agora, segundo semestre de 2025, eu vou começar a escrever a melhoria da busca infinita por alta performance, desenvolvendo seu potencial máximo, que foi o meu primeiro livro. Então, é assim que você consegue superar essa síndrome, certo? E, para a gente finalizar, depois que a gente já viu agora os nossos 5 inimigos, como identificar seus inimigos visíveis e invisíveis? Primeiro, a análise do seu tempo. Você precisa entender o que está te sabotando. Opa, volta aqui. Você precisa entender o que está te sabotando porque você acha que você não tem tempo. Onde você está perdendo a sua produtividade? É aqui que você vai conseguir identificar os seus sabotadores, visíveis e invisíveis. Cris, nós falamos aqui o tempo todo dos sabotadores invisíveis, mas você agora citou o visível. Como assim? A televisão é um sabotador. O seu sofá é um sabotador. O biscoito de chocolate que você tem em casa é um sabotador. Dependendo da meta, né? Para você melhorar a sua alimentação, para você eliminar alguns quilos que você quer eliminar. O trânsito é um sabotador. Ele é invisível porque você não tem como vê-lo, se bem que você pode botar no Waze e ver como é que tá, mas ele é visível e você sabe que você tem o trânsito, você tem o deslocamento, e se você não calcular isso, o seu tempo de deslocamento, você vai sempre chegar atrasado nos lugares. Eu sempre gosto de ter folga, eu sempre gosto de trabalhar com folga. Eu marquei com a pessoa 1 hora, eu gosto de chegar 12h40. Minutos antes. E eu fico fazendo o quê? Eu vou responder o WhatsApp, eu vou gravar um vídeo, eu fico lá sentado, eu tomo uma água, eu reviso o que eu vou falar com aquela pessoa. Eu gosto de trabalhar com folga. Então, analisar o seu tempo vai fazer com que você identifique os seus sabotadores, certo? Outra coisa muito importante, aqui, eu estou na frente aqui, né? Espera aí. Padrões de comportamento. Os seus padrões de comportamento vão fazer com que você procrastine, não seja produtivo e... Opa, não está na imagem? Aqui, agora. Padrões de comportamento. Vão fazer com que você... Eu olhei para aqui, o pessoal estava no chat. Não está na tela, não está na tela. Agora está na tela, né? Pronto. Você precisa entender que você precisa ter um sono de qualidade. Você precisa ter um sono de qualidade, você precisa ter uma alimentação de qualidade, você precisa fazer atividade física. Isso aqui vai melhorar a sua
produtividade. Isso aqui vai melhorar a sua produtividade. Se você tem um sono reparador, se você se alimenta bem, quando você se alimenta errado, você não procura um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, e ele passa para você a alimentação para que você seja mais produtivo. Quantas vezes você já comeu e aí você se sente mais cansado, com sono, no outro dia não rende tanto? Às vezes foi a alimentação que você fez. Às vezes, muitas vezes, foi o sono que você não está tendo. Então você precisa entender isso. A atividade física, ela vai te dar mais energia, ela vai te dar mais resistência, ela não vai te deixar tão cansado no final do dia, tá com dor nas pernas. Não, você precisa fortalecer a sua musculatura, o seu corpo, para que você consiga aguentar, para que você consiga superar isso. E atividade física ainda tem um outro ponto, que é o psicológico. Atividade física, alimentação e o sono. Se você de manhã cedo já começa o dia colocando soneca, você já está mandando um recado para a tua mente, você se auto-sabota o tempo todo. Que você não cumpre com a sua palavra que ia acordar às 6h30. Porque você botou 3 sonecas e acordou às 6h50, acordou atrasado. Se você vai acordar às 6h50, não bote 6h30, bote 6h50. O soneca já é sabotador. Você já está negociando com sua própria mente. Não. Alimentação. Se você se propôs a melhorar a sua alimentação, a tirar o açúcar, a diminuir o carboidrato, a comer mais proteína, a comer de forma mais saudável, mais devagar, e você não consegue fazer isso, você já está mandando um recado para a sua mente, para o seu cérebro, que na primeira pressão você vai ceder. Isso vai te dar um resultado em tudo na vida. A primeira pressão que você tiver no trabalho, você vai querer ceder. A primeira pressão que você tiver no seu relacionamento, você vai querer ceder. Você tem que entender que você precisa resistir à pressão. E na atividade física, na primeira pressão que você sentir, você vai falhar. Você vai parar de fazer aquela repetição. Você tinha que fazer 15, você fez 12. E você acha que você está enganando o professor? Não, você está se enganando aqui. E na primeira dificuldade que você tiver, você vai desistir. E no primeiro problema, desafio que você tiver na sua meta, você sem perceber, você vai desistir. E é assim, com os padrões de comportamento, que você vai fortalecendo a sua mente para que você evite a procrastinação. Então, com pequenas mudanças, são pequenos hábitos que você vai fazendo, fortalecem lá na frente. Se você não consegue vencer a tua mente, você vai, com pequenas coisas, com alimentação, com sono, com atividade física, com algo que só depende de você, você não vai conseguir ser resistente para as outras coisas. Faz sentido isso para vocês? Uau! Que bom que fez sentido. O pessoal está aqui, uau! Cris, nunca pensei por isso. Mas é isso. Gente, esse é o foco da aula. Essa é a intenção da aula. Que bom que fez sentido, que bom que está fazendo sentido. E agora vamos buscar essas mudanças, vamos deixar. Primeira coisa, para todo mundo que está aqui no chat, tá? E para todo mundo que está assistindo aqui, tira o soneca agora. É sério, gente, tira o soneca. Eu não estou pedindo para você, não tem que acordar às 5 horas da manhã, não tem que tomar banho gelado. Se fizer sentido para você e se isso te fizer mais produtivo, bacana, top, faça. Se não, eu só estou falando para você, pare de se sabotar. Pare de negociar com você mesmo. Não, é só um chocolatezinho. Se você colocou que você não vai comer, não coma. Se falou, faça. Tem um livro do Jerônimo Temel. Se falou, faça. Esse livro é incrível. Ele fala justamente sobre isso. Se você não consegue cumprir com o que você está dizendo, me desculpa. Você não vai conseguir fazer nada. Você vai... Qualquer desafio que apareça, você vai ceder. Qualquer desafio que apareça, você não vai resistir. Você vai negociar com você vai procrastinar o que precisa ser feito. É sobre isso. Certo? Gente, eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer ao tempo de vocês. Mais uma terça-feira, mais uma aula. Foi simplesmente incrível.
tá? Eu espero vocês na terça-feira da semana que vem, com mais uma aula, com mais um tema. Se você ainda não está participando, estou botando aqui na última tela, se você não está participando da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica, entra na nossa comunidade, a comunidade é diferente do grupo, ninguém consegue ver o seu contato, tá? Então seu contato ele está seguro, ninguém vai ter acesso ao seu contato, só a nossa equipe. A comunidade ela foi criada apenas para mandar informações, então você vai receber o PDF dessa aula que eu vou compartilhar, você vai receber o link das aulas para poder você estar aqui ao vivo com a gente, compartilhando as suas ideias, as suas dúvidas, o time respondendo para você, eu respondendo uma dúvida ou outra. Depois a gente vai poder conversar, porque a gente pode criar, quem sabe, produção, já estou criando aqui, tá? Ao vivo. A gente pode criar depois, tira dúvidas da aula que foi feita. Então eu não vou mais dar aula. A galera vai anotar aqui Bacana isso, hein? É quase uma supervisão. Então depois a gente pode fazer, a gente para aqui a gravação e a gente continua no Zoom com um tira-dúvidas. Então, você pode participar desse tira-dúvidas. A galera gostou, né? Bacana. A gente continua, mas você precisa estar lá na comunidade para você estar aqui no Zoom com a gente, tá? Então, isso é muito importante. Então, clica lá, você vai acompanhar isso com a gente. Ninguém vai ficar mandando mensagem para você. A ideia é só compartilhar esse conteúdo e compartilhar as promoções e tudo que a gente está fazendo aqui no Instituto. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Galera, não sai, galera do Zoom não vai embora, porque eu já vou começar agora e a gente já vai responder algumas dúvidas. Tá certo? Para você que está acompanhando a gente aqui, um forte beijo, um forte abraço, fica com Deus. Até a próxima e fui! Gente, vamos lá? Vamos começar agora as perguntas.